E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai explorar os segredos da liderança eficaz. Isso A aí. gente vai se basear na sabedoria do Dale Carnegie e do livro Como Ser um Grande Líder e Influenciar Pessoas. Olha, muita gente se pergunta, né? Como motivar uma equipe sem depender só do dinheiro? É verdade. Ou como dar um feedback, mesmo negativo, que ajude as pessoas a crescerem de verdade? Boa pergunta. A gente vai desvendar tudo isso e muito mais. Preparados? Vamos lá. Então, bora começar. Uma coisa que me fascina em relação à liderança é que ela não é um dom. Tipo, você nasce com ou não. É uma habilidade que a gente pode aprender, aprimorar, como tocar um instrumento musical, cozinhar. Exato. É como aprender qualquer outra coisa. E o livro Como Ser um Grande Líder, ele já começa desfazendo um mito É mesmo. que muita gente acredita. Que bom gerente é aquele que só foca em bater meta. Entendeu? Contas. Para você alcançar metas ambiciosas, você precisa ser um verdadeiro líder. E isso significa orientar, motivar e cuidar da sua equipe. Não dá. Tem uma frase no livro que eu achei fantástica. Os gerentes eficazes sabem que para se alcançar tais objetivos, devem ser verdadeiros líderes. Ou seja, precisam orientar, motivar, treinar e cuidar dos funcionários. E essa ideia de cuidar me lembrou de outro mito que o livro desmascara, ou do senso comum, Ah, tá. na gestão. É, Porque, né? O que é senso comum para um pode ser completamente ineficaz para outro. sem dúvida. E o livro dá um exemplo interessante de um gerente que recebeu o conselho. Apenas use o senso comum e você não terá problemas. Sei. Só que, e quando esse gerente se depara com uma situação totalmente nova? Com uma equipe que tem expectativas diferentes, necessidades diferentes. O senso comum sozinho, ele não basta. Não basta. E por falar em situações desafiadoras, o livro também critica o gerenciamento pelo medo, né? Que a gente vê, infelizmente, ainda rolando por aí. Sim. E ele é bem direto ao dizer que usar o medo como ferramenta de gestão só leva ao mínimo de esforço por parte dos funcionários. As pessoas até trabalham sob pressão, mas sem entusiasmo, sem engajamento. E aí uma equipe desmotivada, ela dificilmente vai alcançar, né? Resultados extraordinários. Com certeza. A gente já desmistificou algumas crenças sobre liderança, mas agora como a gente sai da teoria e vai para a prática? Como a gente deixa de ser chefe para se tornar um verdadeiro líder? Boa pergunta. E o livro dá várias ferramentas para essa transformação. Legal. Uma que me chamou bastante atenção foi aquela tabela que compara frases, né? Sim. Típicas de um chefe com as de um líder. Ah, sim. Eu lembro dessa tabela. Ela compara frases como, por exemplo, conduz as pessoas versus orienta as pessoas. Yes. Diz faças versus diz vamos fazer. Exatamente. É incrível como uma simples mudança na linguagem já muda a dinâmica da equipe. Totalmente. Ao invés de impor as tarefas, o líder, ele inspira ação em conjunto. Ele cria um senso de colaboração e pertencimento. O livro também usa o exemplo do Harry, que é um supervisor super leniente, e da Teresa, que era extremamente rígida, Sim. para mostrar como os dois extremos podem ser prejudiciais, né? Tanto a falta de limites quanto o excesso de controle, eles podem levar à desmotivação e à falta de cooperação. Verdade. E aí entra a regra de platina, que o livro destaca como fundamental. A regra de platina, ela nos convida a fazer aos outros o que eles gostariam que você fizesse a eles. Entendi. É um passo além da regra de ouro, sabe? Porque ela te incentiva a considerar as individualidades, né, de cada pessoa da equipe. Entendendo que o que motiva um pode não motivar o outro. Isso me lembrou da história do Elliot, o fundador daquela empresa de componentes de computador. Sim. Ele, apesar de ter boas intenções, ele acabou sufocando o potencial da equipe. Porque ele não permitia que as pessoas contribuíssem com ideias, que elas tomassem iniciativa. O caso do Elliot mostra bem a importância da gente adaptar nossa liderança às necessidades da equipe. Reconhecendo que cada pessoa tem talentos e perspectivas únicas para oferecer. E por falar em talentos e perspectivas, o livro Como Ser um Grande Líder destaca das características essenciais de um líder eficaz. É verdade. São muitas, né? Bastante. Mas talvez a gente pudesse focar em algumas que você considera mais importantes para o nosso ouvinte. Claro. Das Daces, eu destacaria 3 que eu considero pilares da liderança eficaz. Liderar, pelo exemplo, cultivar uma atitude positiva e buscar aprimoramento contínuo. Liderar, por exemplo, me parece fundamental. Afinal, de que adianta você falar de trabalho em equipe, de dedicação, se você como líder não coloca a mão na massa junto com a equipe? Exato. O livro reforça essa ideia com a frase:
Os melhores líderes estabelecem padrões elevados para si próprios e então trabalham duro para atingir os objetivos. É inspirar pelo exemplo, né? Mostrar que você também está comprometido com o sucesso de todos. E a atitude positiva, como ela se encaixa nesse contexto? Uma atitude positiva, ela é contagiante, inspiradora. Verdade. O livro fala que a prática do pensamento positivo aumenta muito a nossa capacidade. Isso vale para tudo na liderança. Um líder otimista, entusiasmado, ele consegue motivar a equipe mesmo diante dos desafios, né? Criando um ambiente de trabalho mais leve, mais produtivo. Faz sentido. E essa busca por aprimoramento contínuo, como ela se manifesta na prática? Bom, o mundo está mudando o tempo todo, né? E o líder precisa acompanhar essa evolução. Buscar novos conhecimentos, desenvolver novas habilidades, estar aberto a novas ideias. Tudo isso é essencial para se manter relevante e para guiar a equipe rumo ao sucesso. Então, um bom líder nunca se acomoda e está sempre em busca de melhorar Exatamente. a si mesmo e a equipe. Mas, e como a gente faz essa transição de trabalhador para líder? O livro fala de uma mudança de mentalidade, não é? Sim, ele mostra um quadro comparativo que eu achei bem interessante. Por exemplo, enquanto o trabalhador busca evitar riscos, o líder, ele abraça os riscos como oportunidade de crescimento. Enquanto o trabalhador busca ser ouvido, o líder busca ouvir e compreender a equipe. Entendi. É uma mudança de perspectiva fundamental. Então, para ser um líder eficaz, a gente precisa sair da zona de conforto, né? Questionar as nossas crenças e buscar novas formas de pensar e agir. Isso. Mas e na prática? Como a gente usa tudo isso para motivar a equipe e alcançar os melhores resultados? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E é aí que entra o capítulo 3 do livro, que explora os 5 fatores motivacionais que impulsionam o desempenho da equipe. Quais são eles? Segurança, tratamento, oportunidade, reconhecimento e orgulho. Esses fatores são como pilares, né? Que sustentam a satisfação e o engajamento da equipe. Isso. Mas imagino que alguns sejam mais importantes que outros, né? Sim. O livro dá uma visão completa, mas sem dúvida o reconhecimento e a valorização, eles se destacam como elementos-chave para manter a equipe motivada e engajada. Inclusive, tem um estudo da SRM, que é a maior associação de RH do mundo, que revelou que o relacionamento do colaborador com o líder direto é mais importante do que salário ou benefícios. Nossa. Então, além de um bom salário, as pessoas querem se sentir valorizadas, né? Reconhecidas pelo trabalho. Exatamente. E o livro ilustra essa importância com o exemplo do Billy, que teve uma ideia ignorada pelo chefe, e do Warren, que se sentia só uma peça na engrenagem da empresa. Sim. Os dois casos mostram o impacto negativo da falta de reconhecimento e valorização. É verdade. E como a gente demonstra na prática esse reconhecimento e essa valorização, o livro dá algumas dicas. Sim, ele incentiva a gente a ir além de elogios vazios. A praticar um reconhecimento sincero, específico, que mostre ao colaborador que o trabalho dele é valorizado. Ele usa uma frase que eu gostei bastante. Vamos elogiar a melhoria por menor que seja. Então é reconhecer o esforço e o progresso de cada pessoa. E mostrar que a gente está atento à contribuição dela para a equipe. Exatamente. O livro também sugere várias formas de expressar o nosso apreço. Quais, por exemplo? Elogios verbais, recompensas tangíveis, cartas de agradecimento, placas, certificados. Entendi. Usar a criatividade para encontrar formas de reconhecimento que sejam significativas para cada pessoa. E já que a gente está falando em construir uma equipe de alta performance, o livro também fala sobre o processo de contratação, né? Sim, o capítulo 4 é dedicado a esse tema, reconhecendo os desafios que os gerentes enfrentam para encontrar os talentos certos. E quais as dicas mais importantes que o livro dá? Porque escrever uma boa descrição da vaga, analisar currículos, conduzir entrevistas eficazes. Não é fácil. Não é fácil. Uma dica que me chamou a atenção foi a importância de escrever descrições de vagas realistas, que foquem em habilidades e conhecimentos específicos ao invés de só em anos de experiência. O livro usa o exemplo da Lin. Ela repensou a exigência de 10 anos de experiência para uma vaga e, ao invés disso, criou uma lista detalhada de habilidades e conhecimentos que eram realmente necessários. Muitas vezes a gente se prende a esses números, né? Anos de experiência. Quando, na verdade, o que importa é o que a pessoa sabe fazer e o potencial dela para aprender. Exatamente. E o livro também alerta para o perigo da gente se limitar à experiência na indústria.
Ele usa o exemplo do gerente da Associated Health Aides, que teve dificuldade para preencher uma vaga, porque ele insistiu nesse requisito. Sei. Aí acabou perdendo a oportunidade de contratar talentos de outras áreas que poderiam trazer novas perspectivas. A diversidade de experiências e de conhecimentos pode enriquecer muito uma equipe, né? Com certeza. Trazer novas soluções, ideias inovadoras. Mas depois que a gente define os requisitos da vaga, recebe os currículos. Sim. Como garantir que a gente está selecionando os candidatos certos para a entrevista? Essa é a parte mais desafiadora, né? Analisar currículos exige atenção, método. E principalmente um olhar crítico para identificar os candidatos que realmente se encaixam no perfil. E o livro dá alguma dica para essa etapa? Sim. Ele orienta a gente a fazer uma primeira triagem, eliminando os candidatos que não atendem aos requisitos básicos e analisar os currículos com atenção, buscando por omissões, inconsistências, informações exageradas. Tem um trabalho de detetive, né? Buscando pistas que revelem a verdadeira experiência do candidato. Interessante. E como o livro ajuda a gente a conduzir uma entrevista que realmente nos permita conhecer o candidato a fundo? Ele guia a gente por todos os aspectos da entrevista. Legal? Desde a estruturação da conversa até as perguntas mais eficazes para extrair informações relevantes. Uma dica crucial é começar com perguntas abertas que deem ao candidato a oportunidade de se expressar livremente. Gostaria de ouvir sobre a sua experiência em Natal. Compartilhe um desafio que você enfrentou na sua carreira e como você superou. Entendi. Dar espaço para o candidato ir além do currículo, né? Mostrar suas habilidades, sua personalidade, seu potencial. Exatamente. E para aprofundar a análise, o livro sugere a técnica de pedir exemplos específicos. De situações que o candidato vivenciou, com perguntas do tipo como você lidou, com que resultados você obteve ao fórum. Isso ajuda a gente a ir além das generalizações, né? Ter uma visão mais real da experiência do candidato. Exatamente. Afinal, a gente quer saber como a pessoa se comporta na prática, não só na teoria. E além das habilidades técnicas, a entrevista também é uma oportunidade para avaliar as características pessoais do candidato, certo? Com certeza. O livro alerta para o perigo da gente ser seduzido pelo carisma, pela lábia do candidato, sem analisar a fundo as qualificações, as competências. É preciso ir além das aparências e avaliar se a pessoa tem as características que a gente busca. Tipo? Capacidade de lidar com pressão, de trabalhar em equipe, de resolver problemas, de se adaptar a novas situações. E para ajudar nessa análise crítica, o livro lista das armadilhas que os entrevistadores devem evitar. É verdade? Quais delas você considera mais importantes para o nosso ouvinte? Eu acho que todas são relevantes, mas eu destacaria 3. Que podem fazer diferença entre uma entrevista eficaz e uma perda de tempo. Quais? A primeira é a falta de estrutura na entrevista, que pode levar a uma conversa superficial e improdutiva. Entendi. O livro orienta a gente a planejar a entrevista com antecedência, definindo os tópicos que vão ser abordados, a ordem. Tem um roteiro para guiar a conversa, né? Isso. Sem perder a naturalidade. Exatamente. A segunda armadilha é a falta de foco nas particularidades da vaga. Fazer perguntas genéricas sem levar em consideração as habilidades específicas. É um erro comum. E que pode levar a gente a escolher a pessoa errada. O livro alerta para a importância de estudar a descrição da vaga com atenção e elaborar perguntas que explorem o conhecimento do candidato nas áreas mais relevantes para a função. Faz sentido. É ter em mente o perfil ideal que a gente busca, né? Isso. E direcionar as perguntas para avaliar se o candidato se encaixa. Qual a terceira armadilha? A terceira é permitir que o candidato domine a entrevista. Falando só dos pontos fortes, desviando o foco das áreas que precisam ser aprimoradas. Sim. O entrevistador precisa manter o controle da conversa, direcionando as perguntas de forma estratégica para obter as informações que realmente importam. Então conduzir a entrevista com gentileza, com respeito. Mas sem perder o foco do objetivo, que é conhecer o candidato a fundo. Isso. E avaliar se ele é a pessoa certa para a vaga. Exatamente. E lembre-se, a entrevista não é um interrogatório. É uma conversa que visa encontrar a melhor combinação entre o candidato e a empresa. Com essas dicas, a entrevista se torna uma ferramenta poderosa para construir uma equipe de alta performance. Mas, uma vez contratado o novo colaborador, como garantir que ele se desenvolva e contribua para o sucesso da equipe? Essa é uma ótima pergunta. E é exatamente isso que vamos explorar na próxima parte do nosso mergulho profundo. Então prepare-se para descobrir os segredos da capacitação e do desenvolvimento de talentos. Falando em desenvolver talentos, o capítulo 5 do livro, ele se aprofunda nesse processo. Ele destaca a importância da gente ter padrões de desempenho claros, realistas,
que sejam bem compreendidos por todos. É como criar um mapa para a equipe, né? Mostrando aonde a gente quer chegar e como cada um pode contribuir para alcançar o objetivo. Exatamente. E quando a gente fala em avaliar desempenho, o livro ele apresenta diferentes métodos com as vantagens e desvantagens de cada um. É importante a gente escolher o método que se adapta melhor à nossa equipe, aos objetivos da empresa. Sim. Mas ele também alerta para alguns erros comuns que podem distorcer a avaliação. Que tipo de erros? Ele fala da tendência central, do efeito halo, efeito forquilha, além dos vieses pessoais, que podem levar a avaliações injustas e pouco eficazes. E como esses erros se manifestam na prática? Dá pra gente entender melhor com exemplos. Claro. A tendência central, por exemplo, acontece quando o avaliador tende a concentrar todas as avaliações no centro da escala, evitando dar notas muito altas ou muito baixas. Ah, entendi. Já o efeito halo ocorre quando uma característica positiva do colaborador influencia a avaliação de outras características, mesmo que não tenham relação. É como se a gente se deixasse levar pela primeira impressão, né? Isso. Ou por uma característica marcante da pessoa, sem analisar o desempenho dela como um todo. Exatamente. E o livro nos incentiva a estarmos atentos a esses vieses, buscando uma avaliação mais objetiva, justa, com base em dados concretos, analisando o desempenho de cada membro da equipe de forma criteriosa. E como garantir que a avaliação seja construtiva e contribua para o desenvolvimento do colaborador? O livro ensina a gente a conduzir entrevistas de avaliação de forma eficaz, criando um ambiente de diálogo aberto honesto, onde o colaborador se sinta à vontade para expressar suas opiniões, receber feedback e traçar planos de desenvolvimento. Então a entrevista de avaliação não deve ser vista como um momento de cobrança de punição, mas sim como uma oportunidade de aprendizado, de crescimento. Exatamente. E para complementar as entrevistas, o livro destaca a importância do feedback constante, que deve ser dado de forma clara, objetiva, respeitosa. Sim. E focado no comportamento, não na pessoa. O feedback constante é fundamental para ajudar o colaborador a corrigir os erros, né? A melhorar as habilidades, a se manter motivado. Com certeza. Ele ajuda a gente a manter um diálogo aberto com a equipe, a reconhecer seus esforços, Sim. a guiar seus colaboradores na jornada de desenvolvimento. E o livro dá alguma dica de como fazer esse feedback de forma eficaz? Sim, ele ensina a gente a fazer isso em particular num ambiente de confiança, de respeito. Usando exemplos concretos, linguagem clara e objetiva. O objetivo é ajudar o colaborador a crescer, não criticá-lo. E falando em desenvolvimento, o livro também fala sobre coaching, né? Que parece ir além da simples orientação. Sim, o coaching é um processo mais profundo, mais individualizado, onde o líder atua como um mentor, um guia, um incentivador. É como se o líder fosse um parceiro do colaborador, né? Isso. Na jornada de desenvolvimento dele, ajudando a superar os desafios, a alcançar os objetivos. Exatamente. O coaching se baseia na construção de um relacionamento de confiança, na definição de objetivos claros, na elaboração de um plano de ação, acompanhamento do progresso, celebração dos sucessos. Parece ser uma ferramenta poderosa, mas exige bastante do líder, né? Sim, exige que o líder se doe, esteja presente, se conecte com o colaborador de forma genuína. Mas os resultados são extraordinários, tanto para o desenvolvimento individual quanto para o sucesso da equipe. E já que a gente está falando de ferramentas para o sucesso da equipe, o capítulo 7 do livro apresenta a arte da delegação, que é essencial para quem quer otimizar o tempo e desenvolver os colaboradores. Delegar tarefas é um ato de confiança na equipe, que permite que o líder se concentre em atividades mais estratégicas, enquanto os colaboradores assumem responsabilidades e se desenvolvem. Mas delegar não é simplesmente jogar o trabalho para os outros, né? Não, não é. O livro ensina a gente a delegar de forma estratégica. E isso começa pela escolha da pessoa certa para a tarefa. A gente precisa considerar as habilidades, a experiência, a disponibilidade de cada colaborador. É como um jogo de xadrez, né? Cada peça tem sua função. Exatamente. E depois de escolher a pessoa certa, o líder precisa definir a tarefa de forma clara, objetiva, explicando os objetivos, os prazos, os recursos, os critérios de sucesso. A comunicação clara é fundamental para que o colaborador entenda o que se espera dele, sem dúvida, e execute a tarefa com qualidade. Isso. E para garantir que a delegação seja bem sucedida, o líder precisa acompanhar o andamento da tarefa. Oferecer suporte, responder às dúvidas, corrigir eventuais desvios. Esse acompanhamento mostra que o líder confia no trabalho do colaborador. Sim. E que está ali para ajudar se precisar. Exatamente.
E também permite que o líder identifique e corrija problemas antes que eles se tornem grandes. E no final da tarefa, o feedback também é importante, né? Com certeza. É o momento de reconhecer os esforços, apontar os acertos, o que pode ser melhorado e celebrar os sucessos. O feedback é essencial para o desenvolvimento, né? Sim. Ajuda o colaborador a aprender com os erros, a aprimorar as habilidades, Isso. a se sentir motivado a continuar crescendo. E além do feedback individual, é importante a gente celebrar os sucessos da equipe como um todo. Sim. Reconhecer o esforço de cada um, reforçar o sentimento de união, de pertencimento. Celebrar o sucesso, mesmo os pequenos, é fundamental para manter a equipe motivada e engajada, Com certeza. focada em alcançar novos objetivos. E por falar em alcançar objetivos, o livro também aborda a importância da criatividade e da inovação para o sucesso das empresas. A criatividade e a inovação são cada vez mais importantes, né? Um mundo que muda o tempo todo. Sem dúvida. Elas permitem que as empresas se diferenciem, criem novos produtos e serviços, se adaptem às novas demandas. Mas como a gente estimula a criatividade numa equipe, o livro dá alguma dica. Ele nos convida a romper com os padrões. Questionar o status quo, buscar novas perspectivas, experimentar novas ideias. Você sair da caixa, né? Isso. É importante criar um ambiente que incentive a liberdade de expressão, a colaboração, a experimentação, sem medo de errar. Parece que o erro faz parte do processo criativo, né? Faz parte. Errar é humano e muitas vezes é errando que a gente aprende e encontra soluções inovadoras. E que ferramentas a gente pode usar para facilitar esse processo? O livro apresenta várias: brainstorming, mapeamento mental, design thinking, prototipagem. O brainstorming é aquele clássico para gerar ideias, né? Isso. A equipe se reúne, compartilha ideias livremente, sem julgamentos. E o mapeamento mental. Como funciona? É uma forma visual de organizar as ideias. A gente usa diagramas que conectam conceitos, informações. É útil para explorar diferentes perspectivas e encontrar conexões. E o design thinking? O design thinking coloca o usuário no centro do processo de desenvolvimento. É pensar fora da caixa para encontrar soluções que atendam às necessidades reais das pessoas. E a prototipagem? Qual a importância dela? A prototipagem é a criação de modelos, de protótipos que simulam o produto ou o serviço final. Entender. É uma forma de testar as ideias na prática, identificar problemas, fazer ajustes antes do lançamento. Como um teste de laboratório, né? Isso. A prototipagem ajuda a gente a reduzir os riscos, aumentar as chances de sucesso do projeto. Legal. E além de usar essas ferramentas, o livro também incentiva a gente a buscar inspiração em outras empresas, observar as tendências do mercado, participar de eventos, conectar com pessoas criativas. A inspiração pode vir de várias fontes, né? O importante é estar aberto a novas ideias, Isso. experimentar coisas novas, buscar soluções que fujam do convencional. Mas quando a equipe enfrenta conflitos, problemas de relacionamento, como o líder pode agir para mediar a situação e garantir um ambiente de trabalho mais harmônico? Os conflitos são inevitáveis, né? Em qualquer ambiente. Mas o líder precisa saber lidar com eles de forma construtiva, transformando os conflitos em oportunidade de aprendizado, de crescimento. E qual o primeiro passo para lidar com o conflito? Identificar a causa do conflito. Buscar entender os diferentes pontos de vista, as necessidades de cada pessoa envolvida. É como ser um detetive, né? Investigando as causas para encontrar a melhor solução. Exatamente. E para facilitar a comunicação, o livro apresenta a comunicação não violenta, Sim. que ajuda a gente a expressar os nossos sentimentos e necessidades de forma clara, respeitosa. A comunicação não violenta é uma ferramenta poderosa para resolver conflitos, né? Porque permite que as pessoas se comuniquem de forma honesta e empática, abrindo caminho para o diálogo, para a compreensão. Mas e quando a comunicação não é suficiente? Aí o livro ensina a gente a usar a técnica da negociação, buscando soluções que atendam aos interesses de todos em que ninguém saia perdendo. A negociação é a arte de encontrar um ponto de equilíbrio, né? Onde todos saiam ganhando. Exatamente. Mas como criar um ambiente onde os conflitos sejam minimizados e as relações sejam mais positivas? O livro incentiva a gente a criar um ambiente de respeito, de colaboração, de diálogo, onde os conflitos sejam vistos como oportunidades de aprendizado. Quando o ambiente é positivo, acolhedor. Os conflitos se tornam mais fáceis de resolver, né? Porque existe confiança. Isso. Mas e quando o líder precisa lidar com colaboradores que apresentam comportamentos inadequados ou que não estão cumprindo com as responsabilidades? É uma situação delicada, né? Com certeza. E lidar com colaboradores problemáticos é um dos maiores desafios da liderança.
Mas o livro oferece um guia completo para lidar com essas situações de forma justa, eficaz e respeitosa. E qual o primeiro passo? Identificar o problema de forma clara, objetiva, descrevendo o comportamento inadequado e os impactos negativos. É importante documentar os fatos, né? Coletar evidências e se preparar para apresentar ao colaborador um relato detalhado da situação. Sim, ter dados concretos para embasar a conversa, evitando acusações infundadas, julgamentos precipitados. E na hora de abordar o colaborador, como a gente deve agir? De forma acusatória. Punitiva. O livro orienta a gente a apresentar os fatos de forma imparcial, usando uma linguagem clara, objetiva e respeitosa. Sim. O objetivo é que o colaborador entenda a gravidade da situação, os impactos do comportamento dele, Sim. sem se sentir atacado. É importante dar ao colaborador a oportunidade de se explicar, né? Sim. De apresentar a versão dele da história, Isso. se comprometer a mudar. Exatamente. É fundamental a gente ouvir o colaborador com atenção, com empatia, buscando entender as motivações dele. Se ele reconhecer o erro e se comprometer a mudar, o líder deve dar a ele a oportunidade de se redimir. É como dar uma segunda chance, né? Yes. Mostrar que a gente acredita na capacidade dele de mudar. Exatamente. Mas se o colaborador persistir no comportamento inadequado, o líder precisa tomar medidas mais enérgicas. Advertências, suspensões, até mesmo a demissão, sempre seguindo as políticas da empresa e as leis, claro. É importante agir com justiça, com imparcialidade, Sim, buscando o bem-estar da equipe, da empresa, isso. sem se deixar levar por emoções. Exatamente. E para evitar que esses problemas se repitam, o livro incentiva a gente a criar um ambiente de trabalho positivo, respeitoso, colaborativo, onde os colaboradores se sintam valorizados, motivados e engajados. Quando o ambiente é saudável, a probabilidade de ter problemas de comportamento diminui. Diminui bastante. E por falar em desafios, o livro tem um capítulo dedicado à superação de desafios, que explora essas ferramentas, as estratégias que os líderes podem usar para enfrentar os obstáculos e alcançar o sucesso. Liderança não é fácil, né? Não. É preciso estar preparado para enfrentar desafios. Sim. Tomar decisões difíceis, lidar com pressões, superar obstáculos. Com certeza. E para superar os desafios, o primeiro passo é manter uma atitude positiva. Acreditar em si mesmo, na equipe e na capacidade de encontrar soluções. Otimismo e resiliência são essenciais. Essenciais. Ajudam o líder a manter o foco, a motivação e a energia mesmo diante das adversidades. E além da atitude positiva, o que mais o livro sugere? Ele incentiva a gente a buscar apoio na nossa rede de contatos. Sim. Família, amigos, colegas, mentores. Pessoas que possam oferecer orientação, conselhos. Ter uma rede de apoio é fundamental, né? Ajuda a lidar com as pressões, a tomar decisões, a manter o equilíbrio. Exatamente. E, para lidar com os desafios de forma mais eficaz, o livro apresenta algumas ferramentas e técnicas. Que tipo de ferramentas? A análise SWOT, por exemplo, que ajuda a gente a identificar os pontos fortes e fracos da empresa, as oportunidades e ameaças do mercado. Com essa análise, o líder consegue tomar decisões mais estratégicas, né? Mais estratégicas, mais eficazes. E além da SWOT, ele também apresenta a matriz GUT, que ajuda a gente a priorizar os problemas que precisam ser resolvidos com mais urgência, levando em consideração a gravidade, a urgência e a tendência de cada problema. Com essas ferramentas, o líder tem uma visão mais clara dos desafios Isso. e pode focar seus esforços nas áreas mais críticas. Exatamente. E para lidar com as pressões do dia a dia, o livro ensina a técnica da gestão do tempo, que ajuda a gente a organizar as tarefas, priorizar as atividades, otimizar o uso do tempo. Gestão do tempo é fundamental, né? Ajuda a ser mais produtivo. Reduzir o estresse, ter mais tempo livre. Com certeza. E para complementar a gestão do tempo, o livro fala da delegação de tarefas, que a gente já viu antes, mas que é fundamental para que o líder possa focar em atividades estratégicas. É a delegação eficaz, um processo que beneficia a todos, né? Sim. O líder otimiza o tempo, a equipe se sente mais valorizada, motivada. Isso. E para finalizar o capítulo sobre superação de desafios, o livro incentiva a gente a celebrar os sucessos. Sim. Tanto os individuais quanto os da equipe. Reconhecer o esforço, a dedicação, reforçar o sentimento de união. Celebrar os sucessos é fundamental, né? Para manter a equipe motivada e engajada. Sem dúvida. E a celebração pode ser simples, um elogio, um cartão de agradecimento, um almoço em equipe. O importante é reconhecer. Com essas dicas, o líder se torna um exemplo
de superação, né? Inspirando a equipe a enfrentar os desafios, buscar o sucesso com determinação, com otimismo. Mas e quando o líder precisa lidar com mudanças? Como ele pode conduzir a equipe nesse processo, minimizando os impactos e garantindo que todos se adaptem? A mudança é constante no mundo empresarial. Os líderes precisam estar preparados para lidar com ela. Garantir que a equipe se adapte, que a empresa se mantenha competitiva. E como o líder pode preparar a equipe para a mudança? O primeiro passo é comunicar de forma transparente os motivos da mudança, os objetivos, os impactos. É importante que as pessoas entendam o porquê, né? Sim. Para que elas se engajem no processo. Exatamente. E para facilitar a adaptação, o livro incentiva a gente a envolver a equipe no planejamento e na implementação. Ouvir sugestões, responder às dúvidas, oferecer suporte. A participação da equipe é fundamental, né? Para que a mudança seja bem sucedida. As pessoas se sentem mais motivadas quando participam das decisões. Com certeza. E para lidar com as resistências, que são inevitáveis. O livro ensina a gente a identificar as causas. Medo do desconhecido, falta de informação, insegurança. É importante entender as causas, né? Sim, Para poder oferecer o suporte necessário. isso. E para complementar o processo, o livro apresenta ferramentas e técnicas. Que tipo de ferramenta? Treinamentos, workshops, mentoria, acompanhamento individualizado. Cada ferramenta com o objetivo de preparar os colaboradores para a mudança, né? Isso, dá o conhecimento, as habilidades, o suporte emocional, para que eles se sintam confiantes. E para finalizar o capítulo, o livro incentiva a gente a celebrar os sucessos da implementação. Sim. Reconhecer o esforço da equipe, a importância da adaptabilidade, a flexibilidade. Celebrar os sucessos é mostrar para a equipe que o esforço valeu a pena, que a empresa está no caminho certo, que todos estão preparados para os desafios do futuro. E falando em desafios, o livro apresenta um apêndice dedicado aos princípios de Dale Carnegie. Sim. Um conjunto de valores e práticas que podem ser aplicados na vida para construir relacionamentos mais positivos. Influenciar pessoas a alcançar o sucesso. Os princípios de Dale Carnegie são um legado, né? Que continua inspirando pessoas no mundo todo. Qual a principal mensagem? Ele ensina que o sucesso depende mais da nossa capacidade de se relacionar com as pessoas do que das nossas habilidades técnicas. Afinal, a gente é ser social, né? A forma como a gente se comunica e interage. Influencia diretamente o nosso sucesso. E para nos guiar nesse caminho, Dale Carnegie apresenta um conjunto de princípios que se dividem em 3 categorias. Como se tornar uma pessoa mais amigável, como conquistar a cooperação dos outros e como se tornar um líder. Isso. Ele ensina a gente a ser mais gentil, mais empático, Sim. mais compreensivo. A empatia e a gentileza são a base para construir relacionamentos positivos, Com certeza. que abrem caminho para colaboração, para o respeito, para a conquista de objetivos em conjunto. Exatamente. E como a gente conquista a cooperação dos outros sem precisar impor ou manipular? Dale Carnegie ensina a importância de despertar o interesse do outro. Apresentar nossos argumentos de forma persuasiva, evitar discussões, buscar soluções que beneficiam todos. A persuasão e a negociação são habilidades importantes, né? Sim. Para conquistar a cooperação de forma ética. E para se tornar um líder eficaz, Dale Carnegie ensina a importância de liderar pelo exemplo. Inspirar a equipe, delegar, reconhecer os méritos, celebrar os sucessos. Liderança eficaz se baseia na capacidade de inspirar, né? Sim. Motivar, guiar a equipe, criando um ambiente positivo e focado em resultados. Isso. E para finalizar, Dale Carnegie nos dá um conjunto de princípios para superar preocupações e viver uma vida mais tranquila. E as preocupações, o estresse afetam a nossa saúde, os relacionamentos, Com certeza. o nosso desempenho no trabalho. E para combater isso, Dale Carnegie ensina a gente a viver um dia de cada vez, focar nas soluções. Usar a lógica para analisar as preocupações. Buscar atividades que nos deem prazer. Com essas dicas, a gente pode transformar as preocupações em oportunidades de crescimento, né? De aprendizado. E viver uma vida mais leve, mais feliz. Nossa, esses princípios do Dale Carnegie realmente nos fazem pensar, né? Na forma como a gente se relaciona com as pessoas, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Sim, eles são atemporais, né? A gente pode aplicar em várias situações para construir relacionamentos mais positivos e alcançar o sucesso. E voltando ao livro Como Ser um Grande Líder, ele também fala da dificuldade que muitos líderes têm em delegar tarefas. Sim,
O capítulo 7 é dedicado à arte da delegação, né? Isso. Mostrando como delegar de forma eficaz, sem abrir mão do controle, da responsabilidade. Delegar é uma habilidade essencial, né? Yeah. Para o líder que quer otimizar o tempo, desenvolver a equipe, garantir que as tarefas sejam bem executadas. Mas muita gente tem medo de perder o controle ao delegar, né? O livro mostra que, quando feito da forma correta, a delegação beneficia a todos. Então, delegar não é simplesmente jogar o trabalho para os outros. Não, de jeito nenhum. O livro ensina a delegar de forma estratégica, começando pela escolha da pessoa certa para a tarefa. É preciso analisar as habilidades, a experiência, a disponibilidade de cada um para garantir que a tarefa vá para quem tem um perfil mais adequado. É como montar um quebra-cabeça, né? Buscando a peça certa para cada lugar. E depois de escolher a pessoa, o líder precisa definir a tarefa de forma bem clara, explicando os objetivos, os prazos, os recursos, os critérios de sucesso. A comunicação clara é fundamental, né? Para evitar mal-entendidos. Com certeza. E para garantir que a delegação seja bem sucedida, o líder precisa acompanhar o progresso da tarefa. Oferecer suporte, tirar dúvidas, corrigir os desvios. Esse acompanhamento mostra para o colaborador que você confia no trabalho dele, Sim. que está ali para ajudar. Exatamente. E também permite que o líder monitore o andamento da tarefa e faça ajustes se precisar. E no final, o feedback também é importante, né? O feedback é essencial para o desenvolvimento. Ele permite que a pessoa saiba o que fez bem, o que precisa melhorar, como pode se desenvolver ainda mais. É o momento de reconhecer os esforços, celebrar os sucessos Isso. e traçar um plano para o futuro. Exatamente. E como a gente já viu, o reconhecimento é fundamental para motivar. Sim. Então, é importante que o líder celebre o sucesso da equipe. Celebrar os sucessos, por menores que sejam, cria um ambiente mais positivo, Com certeza. mais motivador. Para finalizar nosso mergulho no livro, como ser um grande líder e influenciar pessoas, eu queria destacar a importância de aplicar esses ensinamentos na vida como um todo. É verdade. Não só no trabalho. Os princípios do Dale Carnegie, as estratégias de liderança, tudo isso pode nos ajudar a construir relacionamentos mais positivos, a nos comunicar melhor, Sim. a alcançar o sucesso em todas as áreas. Liderança não se trata só de cargos e títulos, né? Mas da nossa capacidade de inspirar e influenciar as pessoas. É sobre usar a nossa influência para fazer a diferença no mundo, né? Isso. Para construir um futuro melhor. E, para se aprofundar nesse universo da liderança, a gente convida você a ler o livro Como Ser um Grande Líder e Influenciar Pessoas. Esperamos que esse mergulho profundo tenha te dado ferramentas para você se tornar um líder ainda melhor. Isso aí. Até a próxima.